fraco, sou forte. Olha o título. Quando sou fraco, sou forte. 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 7 até o 10. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então, ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Preste atenção. Quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Parece meio paradoxal, né, irmão? Quando você está fraco, aí é que você é forte. Pastor, por que isso? Porque vivemos um mundo em que as pessoas estão buscando ser uma fortaleza. Vivemos um mundo em que os coach, e nada contra tenho o coach, o treinador, gosto de muitos, admiro, leio muitos livros deles, mas alguns têm uma linha de raciocínio que você tem que ser forte. E quando eu me deparo com esta palavra de um homem que foi muito usado por Deus com sinais e prodígio, ele declara que quando ele está fraco, aí que ele é forte. E às vezes eu fico, Senhor, é meio desafiador ter um relacionamento com Deus que usa a minha fraqueza para que haja uma fortaleza. Mas deixa eu te ensinar uma coisa, meus irmãos. Os caminhos de Deus não são o nosso caminho. Pastor, me dá um exemplo. Eu vou te dar um exemplo. Eu tinha um projeto para a minha vida, e já falei isso aqui inúmeras vezes, de ficar lá na barraquinha do Bahia, em Realengo, tomando caipirinha. Era o meu projeto de vida. Trabalhando num botequim, e nos tempos de folga, eu ia para a barraquinha do Bahia. Só que aprove a Deus quebrar essa maldição na minha vida. O projeto de Deus é que eu estivesse aqui ministrando a palavra para reis e para rainhas, para príncipes e para princesa. O projeto de Deus é que ao invés de eu estar no domingo ou num feriado como foi no dia do batismo, lá na barraquinha, rondando por Realengo, é que eu estivesse no meio de uma grande festividade, e essa festividade, ela está conectada com a mesma festa que tem no céu. Talvez você não percebeu o que aconteceu na sexta. Todos esses irmãos que subiram aqui, eles estão beneficiados com a moradia eterna. Tem gente que entra no projeto para ter minha casa, minha vida. Nada contra, acho bacana demais. Tem alguns condomínios que até piscina tem. Tem gente que trabalha anos e anos para comprar um terreno no Del Lago, para construir uma casa com meu amigo Hector. Nada contra, eu acho maravilhoso isso. Outro dia o cara me mandou um vídeo de uma ilha, e o que estava do meu lado falou: poxa, meu sonho era morar numa ilha dessa. Nada contra, eu também acho maravilhoso. Mas tem algo que transcende, tem algo que ultrapassa, tem algo que é muito mais poderoso do que isso tudo. É morar no céu.
Tem uma música do pastor Marco que diz: no céu não há enfermidade, no céu não há fragilidade, no céu o coxo não precisa andar, nem o cego enxergar. No céu há festa todo dia, no céu o diabo não pode atacar, no céu. Ih, mas esse louvor é maravilhoso demais. Às vezes a gente está muito preso aqui, meu irmão. E sabe qual é o projeto de Deus? Te conduzir ao céu, trabalhar com você no céu. Você percebeu que eu falei que todos eles participaram do encontro? Todas essas vidas aqui que Jesus ganhou, que foi um presente, elas participaram de uma célula. Diga aleluia. Mas a experiência de Paulo e de outros personagens bíblicos nos ensina que a força de Cristo que nós temos que ter, ela muitas das vezes é tirada de nós no momento em que nós estamos mais fracos. No momento que você se acha mais incapacitado. Mas pastor, o que nós vamos aprender com esse texto? O que nós vamos aprender com esse título? O que nós vamos aprender com essa introdução? Olhe para mim aqui, preste atenção. Quando eu sou fraco, eu sou forte, porque a graça de Deus flui. Pastor, por quê? Porque quando você está fraco, é que a graça de Deus flui. Será, pastor? Eu vou te mostrar na Bíblia e você vai absorver isso. Irmão, eu não estou aqui dizendo que você tem que sair hoje por aquela porta com a cabeça baixa, dizendo que ninguém te ama e que ninguém te quer. Eu não quero que você saia daqui com a síndrome do coitadinho, não. Eu quero te conduzir a um lugar mais poderoso. Pergunta: qual é, pastor? Na dependência de Jesus, na dependência de Deus. Porque vai ser muito mais tremendo quando todo mundo olhar para você, Dani, no dia daquele casamento e falar como ela e o César conseguiram. E aí eles vão pegar o microfone e vão falar: Deus levantou um e operou com sinais e prodígio. Deus levantou outro e operou com sinais e prodígio. E aí eles vão ter que falar: o meu casamento foi cheio da unção, porque Deus que fez. Ah, pastor, que conversa é essa? Eu sou daqueles que gosto muito do resultado do meu braço. Eu sou daqueles que fiz pós-graduação, doutorado. Eu acredito muito na minha capacidade intelectual. Eu vou dar um recado para você que pensa assim, que está me ouvindo aqui, me assistindo por esse microfone. O recado é 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de que eu não me... Tome muito cuidado, porque pode surgir de uma hora para outra um mensageiro para atrapalhar você. Que é isso, pastor? Mas sabe o que me chama a atenção nesse texto? Deus não tira o mensageiro. O mensageiro não era de Deus, porque diz que era do Satanás. Mas o texto também diz que Deus não tira. Sabe o que eu amo em Deus? É que Deus pega Paulo dentro da sua fraqueza e olha para ele e fala: Paulo, presta atenção, meu filho. Aí Paulo fala: como é que o senhor vai resolver isso? Aí Deus fala para ele assim: a minha graça te basta. Sabe qual é o mistério de Deus com aquele que depende de Cristo? Sabe qual é o mistério de Deus com aquele que é afrontado e fala assim: hoje eu tenho um juiz, hoje eu tenho um advogado. Sabe por que tu vive tendo problema? Porque tu ainda tem a síndrome daquele que resolve com teu braço. Outro dia um jovem mandou uma mensagem para mim e falou: pastor, eu estou apavorado. Eu falei: o que foi? Tem uma irmã aqui falando muito mal do Senhor. Eu falei: de mim? Que isso? Mas logo de mim. Ele: pastor, eu fiquei chateado. Aí eu falei para ele: poxa, logo essa irmã, que eu e pastora Rita há 3 dias fizemos as compras dela,
mandamos uma mistura bem abençoada. Aí ele, não acredito. Eu falei, mas não se preocupe com o que ela está falando. Se preocupe em orar pela minha vida. Se preocupe em me cobrir com a tua oração. Deixa eu olhar para você aqui. Agora você olhe para mim aqui. Olhe para mim aqui. Sempre vai ter alguém para falar de você. Fala para o teu irmão, isso não importa. O que importa é o que você é em Cristo. O que importa é o que você tem, o legado que Cristo deixou para você. Diga aleluia. Pastor, mas por que essas coisas acontecem contigo? Para que eu não me ensoberbeça com a grandeza das coisas que eu estou vendo. Várias vidas salvas, o céu em festa, gente operando nos encontros com Deus em todas as áreas. Esse menino aqui chegou outro dia. Eu falei, César, quem é esse rapaz? Até dei o testemunho para eles dois. César, quem é esse rapaz? Você bota ele no som. Nem na célula, olha nem na célula ele está indo ainda. Aí o Espírito Santo falou, me cala a boca, porque serás muito usado na minha mão. Agora fica eu e ele assim, chorando, um olhando para o outro. Cheira bacanta larabaçai. Fala para o teu irmão assim, quando tu não entender, confia em Deus. Às vezes a gente pensa igual tu já tomou algum dia uma coça por algo que você iria fazer? Uma vez eu tomei uma coça, eu falei, papai, tá me batendo por quê? Ele, para tu nem pensar em fazer aquilo. Já viu isso? Uma vez eu apanhei porque eu vendi o radinho do meu pai. Mereci. Mas da outra vez eu tomando umas lambadas, eu falei, mas chinelo voando, eu falei, mas só para tu nunca pensar em dar esse mole. Eu falei, rapaz, essa coça é especial, é preventiva. Mas sabe o que eu aprendi em Deus? Deus só corrige e só exorta quem Ele. E aqui o texto diz que foi posto um espinho na carne. Que isso, pastor? Meus irmãos, na nossa vida cristocêntrica, na nossa vida com Deus, nós temos que saber conviver com esses espinhos. Sim ou não? Ou você acha que vai ser sempre aquela pessoa boazinha com você? Sempre vai ter uma que vai ser espinho. Sempre vai ter uma que vai falar o que você não quer ouvir. Sempre vai ter uma que vai ter a infelicidade de uma abordagem errada. E pode ser que Deus esteja permitindo isso acontecer para tratar você numa área que você tem que ser tratado. Porque deixa eu te ensinar uma coisa. O mundo, quem vence a guerra aí fora, não é quem é mais forte. Nem é quem é mais capacitado. Quem vence a guerra aí fora é quem mais crê e coloca em prática e cria mais resistência. Porque aconteceu isso com o apóstolo Paulo. Deus olhou para ele e falou, não. 3 vezes ele pediu. Deus olhou para ele e falou, não. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa. É nessa fraqueza que tu está aí. Eu sou de uma linha teológica que acredita que esse mensageiro de Satanás aqui era um cara que quando ele ia pregar na cidade tal, essa pessoa montava uma equipe e chegava antes. Que isso, pastor? Chegava antes. Preparava um ambiente de maneira contrária. É tipo assim, pastor Alexandre vai pregar hoje. Eu chegava, ficava na porta da igreja, da sinagoga e falava, não entra não, é um herege. Ele vai contra a lei. Ele é o pregador que prega sobre um tal de Jesus aí e fala de uma graça que nem existe. Imagina, irmão, um ambiente como era, que esse cara ficava trabalhando intensamente para quando Paulo começasse. Mas posso te ensinar uma coisa? Eu nunca vi na Bíblia, no livro de Atos, em nenhuma das epístolas, Paulo dizendo que Deus não operou, que Deus não ressuscitou, que Deus não curou, que Deus não transformou. Pare de dar ouvido a esses mensageiros de Satanás. Dê ouvido ao que está na palavra.
1 Coríntios capítulo 12, versículo 8. Ligeirinho, hein? Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Tem gente que fala que se você orar uma vez, não precisa orar a segunda, porque você cancela a primeira, né? Mas aqui na palavra de Deus diz que Paulo pediu e orou 3 vezes, Sérgio. Jesus, no ato do processo da crucificação, orou 3 vezes. Deixa eu te ensinar uma coisa. Na tua Bíblia aí está escrito: batei, batei, e abri-se-vos, pedi, pedi, e dá-se-vos. Aquele que bate, a porta se. Aquele que pede, recebe. Então você pode orar uma, Jadson, você pode orar 2, você pode orar 3, você pode orar 4, você pode orar 5, você pode orar quantas vezes você quiser. Pastor, mas por que isso? Porque o Deus que você serve, Ele tem ouvido e ouve, Ele tem olhos e vê, Ele tem mãos e apalpa. Diga aleluia. E tem horas que a gente fica falando assim: gente, por que Deus deixou orar uma? Por que Deus deixou orar 2? Por que Deus deixou orar 3? Se tiver escrito errado aí, conserta para mim. Sim? Ok, às vezes a gente... Por que Deus não chegou? Olhe para mim, por que Deus não chegou para Paulo e não falou: Paulo, eu vou mandar vir uma espada flamejante e vou colocá-la sobre a sua mão? Por que Deus não criou uma alternativa? Porque Ele tem poder para isso, Ele é dono da matéria-prima, Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer. Por que Deus, olha isso, chegou para Paulo e falou: Paulo, a minha graça te basta. Por que a minha graça? Você já ouviu algum dia falar: esse menino, esse cara é um desgraçado? Já ouviu falar isso? Alguém tentou falar isso para você um dia? Irmão, se você tem a graça de Deus, se você vive a graça de Deus, se você prova da graça de Deus, se você tem certeza que a graça de Deus está com você, a sua vida vai ser diferente. Diga aleluia. Ah, pastor, uma conversa é essa? Irmão, deixa eu te ensinar uma coisa. A graça de Deus não é ausência de problema. A graça de Deus é revestimento para passar pelos problemas. A graça de Deus não te isenta de amanhã de manhã receber uma notícia ruim. Eu declaro que você vai receber notícia boa. Mas a graça de Deus não te isenta de passar pelos processos. A graça de Deus, ela te capacita para ficar mais robusto durante os processos. Mas só prova dessa robustez quem olha para tudo e fala: sem Jesus não dá. Sem Deus eu não consigo vencer. Eu posso ouvir um amém? Porque eu nunca tinha parado para pensar com esse ângulo. Tem gente que é tão forte, tão forte, tão forte, que ela não cede. Sabe o que esse tipo de pessoa faz? Ela olha para a graça de Deus e fala: eu não preciso de você, eu sou forte. Como, pastor? Deus diz para ela assim: abre mão, sai fora disso. Aí ela é forte, ela fala: eu não abro, eu sou forte. Deus diz assim: deixa esse rapaz quieto, ele vai te trazer problema. Aí olha para Deus e fala: eu não deixo, eu sou forte. Quer ver uma área que é terrível, que as pessoas são fortes demais? Deus fala: perdoa, libera perdão. Aí a pessoa fala: eu não perdoo. Aí no final morre fortona, fortíssima, não liberou, mas morreu.
Tem gente que ela é tão forte, que ela não larga o pecado. Não larga o adultério. Vê uma mulher na rua, fica igual um lobisomem. E Deus já ensinou para ele: sai fora disso, isso vai te matar, isso vai destruir tua família. E aí não chega diante de Deus e fala: Senhor, a minha fraqueza é essa, me ajuda. Não, ele é forte, ele resiste. Diga comigo: o poder de Deus só vai se aperfeiçoar na minha fraqueza. Ah, meu irmão, cede, não fica com essa robustez não. Confia em Deus. Segundo ponto: quando eu sou fraco, sou forte, porque o poder se manifesta. Nós que temos o privilégio de subir aqui para pregar a palavra, às vezes eu já tive dias que eu subi aqui, Simone, que eu falei: gente, como é que eu vou pregar hoje, Érica? Não falei para vocês, né? Mas eu falei: Deus, eu estou muito debilitado. Hoje eu me sinto bem melhor fisicamente. Quando eu estou pregando aqui, não me dá mais tonteira. Já teve dia de eu estar pregando aqui, de eu ser arrebatado e lá no terceiro céu. Eu falei para pastor Edu, tive que segurar aqui e ficar aqui. Já teve dia de eu falar: gente, que mensagem poderosa. Essa mensagem é tão profunda que eu não sei pregar. Mas já teve dia de eu subir ali e falar: pressão. Hoje vai ser pressão. Esses dias que eu falo pressão, não flui. Mas no dia que eu falo: Senhor, eu estou tão fraquinho, essa mensagem é tão teológica, a escatologia é tão profunda, esse nível de homilética aqui eu nunca provei, eu não sei nem como eu vou fazer. Aí nesse dia o teu glória a Deus é mais alto, o aleluia que tu dá vai na minha alma, os sinais acontecem, tu nem vê, mas Deus está curando, Deus está libertando. Pastor, Deus só quer usar aqueles que reconhecem que só vale a pena se for Deus que faz. 1 Coríntios 12:9. Qual o intuito disso tudo, pastor? Segunda? É segunda, né? Eu estou falando a primeira, mas é a segunda. Conserta aí. Pegadinha. Já corrigiu, mas a minha aqui não está não. A minha está primeira. Eu te mandei o slide certo e escrevi errado aqui. Presta atenção, irmão. E tem horas que você fala assim: qual é o intuito disso tudo? Duzinho, por que eu passo por isso tudo? Para que isso? Irmão, sabe o que eu amo em Deus? Quando tu acha que acabou, vem algo sobrenatural. Quando tu acha... Tu batizou, não batizou? Tu vai morar no céu comigo, não vai? Mas tem coisa nova chegando. Serginho, tem coisa nova. Abel, tem coisa nova. Irmã Carla, tem coisa nova. Tu entende por que o diabo te afronta? Tu entende por que o diabo te ataca? Por que ele quer te parar? Porque ele sabe que Deus vai fazer coisa nova. Ele não sabe o que é, porque ele não é onisciente, mas ele sente. Ele está vendo a tua postura, minha irmã. Ele sabe de onde tu saiu. Ele sabe onde tu está, diga na realeza. E qual o intuito disso tudo? Por que isso tudo? Aonde Deus quer me levar? Para que em mim habite o quê? Repita comigo: para que em mim habite o poder de Cristo. Você quer poder? Receba o poder de Cristo. Mas para que esse poder, pastor? Para perdoar, para amar, para ajudar, para servir, para ser diferente, para ser elegante, para ser gentil, para ser educado.
Porque não tem essa, irmão, de você receber Cristo, receber o Espírito Santo e ser a mesma pessoa de 20 anos atrás. Que poder é esse que não muda você? Que poder é esse que não opera na sua vida? Diga, o poder de Cristo mudou minha vida. Talvez você seja alguém que acha que Deus não pode fazer coisas grandes através da sua vida. Tem gente que é assim, né? Acha que Deus não pode fazer coisas grandes através da vida dela. Por que não pode? Se você é amado. Por que não pode? Se você é favorecido. Por que não pode? Se o favor de Deus está sobre a tua vida. Por que não pode? Se a Bíblia diz que se Deus é por você, quem será contra você? Por que não pode? Se as coisas, está escrito ali o Salmo 23, versículo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Por que não pode? Se está escrito na Bíblia que Deus ama a sua prosperidade. Irmão, tem coisas que Deus gosta, tem coisas que eu creio que Deus suporta, mas tem coisas que está na Bíblia que diz que Deus ama Deus não ama quando nasce 5. Deus ama quando nasce 80 filhotes. Posso ouvir um amém? Irmão, Deus ama a tua prosperidade. Deus ama. Marquinhos, Deus está amando ver você mudar. O Espírito Santo te mudar. Jesus mudar a tua história. Agora, aqueles que estavam perdidos contigo, quando encontrar contigo, vão olhar para tu, igual aconteceu comigo. Tinha gente que encontrava comigo e falava: o que aconteceu contigo? Eu falei: Jesus mudou minha história. Ele: Jesus, você da igreja, tu é crente? Eu falo: de Jesus. Crente de Jesus. Mas como é que pode? O que aconteceu? Aí eu abria minha boca e falava, né? Jesus entrou na minha vida, mudou minha história, me curou, me restaurou. Está preparado, irmão, para abrir tua boca e falar o que Jesus fez na tua vida? Ah, pastor, que conversa é essa? Mas eu não me sinto preparado para receber. Eu não me sinto digno. Tem horas que eu também não me sinto. Mas só tem um detalhe na minha vida e na tua. Nós não somos dirigidos pelo que sentimos. Nós somos dirigidos pela fé, pelo que cremos. Por isso que o apóstolo Paulo falou: eu criei, por isso eu. Eu criei, por isso eu. E lá está escrito que você é amada. E lá está escrito que Deus é contigo. E lá está escrito que Ele morreu por você e ressuscitou por você. E lá está escrito, Abel, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Está pronto, meu irmão? Está preparado, minha irmã? Diga: o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Mas eu creio, irmãos, que assim como Deus tem feito comigo, Ele quer te levar num nível mais alto. Pastor, que nível é esse, Grace? Com R. É ao ponto que você vai passar a regozijar na hora das injúrias. Ih, pastor, esse nível aí não sei não. É quando injuriarem você, tu vai ter prazer. Esse é o nível mais alto que o crente tem que procurar viver nele. Injúria é o mesmo que calúnia, afronta, insulto, desacato, difamação. Você algum dia já falou assim: quer ver eu ficar chateado? É alguém falar algo de mim que eu não fiz.
Tu já falou isso um dia? Eu fico revoltada. Mas o apóstolo Paulo declara que ele passou a ter prazer nas injúrias. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Ao invés de ir para as redes sociais e começar com aquelas frases, mas tem gente que... O apóstolo Paulo está dizendo aqui exatamente o seguinte: quando me injuriarem, é que eu vou ter prazer. Segunda coisa, tem que ter prazer. Pastor, que maluquice é essa? A prova que tu está crescendo espiritualmente, meu irmão, é que nas necessidades você mudou a postura. Você não é aquele que espragueja, você não é aquele que murmura, mas você é aquele que nas necessidades fala: eu me regozijo porque eu sei que Deus vai suprir. Eu me regozijo porque eu sei que o meu Deus não está morto, o meu Deus não está pendurado no madeiro, o meu Deus é aquele que supre. Eu me regozijo, sabe por quê? Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Olha isso, meu. Eu não esqueço que um dia eu estava com uma necessidade muito grande. Eu fui cismar de comprar uma reto escavadeira. Velha, Júlio. Velha. E tu, ela quebrava toda hora. E eu não me esqueço disso, a gente diante de um movimento de terra, e daí a pouco a peça, pum, quebrou. Eu olhei pro Nando, eu falei: Nando, cara quente, sabe aquele sol de verão, tu com a cara quente embaixo do sol? E a hora do piloto pagando por hora. Aí eu falei: me dá essa peça aí que eu vou lá em Magé soldar lá. O mecânico veio, tirou a peça. E aí diante daquilo tudo, mesmo diante com aquela cara quente, diante daquele estresse, diante daquele desafio, eu falei: Deus, tu sabe de todas as coisas. Tu nunca me deixou na mão. Botei a peça no carro e fum. E o meu vizinho, dono do areal, quando a gente passa um pelo outro, ele na picape dele, eu na minha, a gente sempre para. Dá uma freadinha, dá uma ré os dois. Fala: e aí, vizinho, como é que estão as coisas? E assim foi feito. Eu passando pelo seu Eli, ele passando por mim, os dois frearam, os dois deram ré, abaixamos o vidro, ele olhou para mim e falou: como estão as coisas? Eu olhei para ele e falei: vai tudo bem, seu Eli. Eu só estou com um desafio aqui de soldar essa peça, porque eu tenho que ir lá em Magé, porque senão eu vou perder lá a hora do piloto e não vou resolver meu problema. E tudo isso debaixo de uma pressão muito grande, porque se o fiscal do meio ambiente chega, se a polícia do meio ambiente chega, aí o barulho é mais grosso ainda, né? E mesmo tendo licença. Aí ele olhou para mim, abriu um sorriso, ele falou: você não vai para Magé, você vai soldar isso lá com o meu soldador no meu areal. Mas se eu tivesse espraguejado, se eu tivesse maldito, se eu tivesse reclamado daquele calor intenso, se eu tivesse murmurado, olhe para mim, qual é a glória que teria para Deus? Então, se você está passando por alguma necessidade, ou se você está vivendo alguma necessidade, se glorie nisso, irmãos, porque Deus vai suprir você, porque Deus vai te atender. Sabe uma outra coisa em que Paulo se gloriava também? Nas perseguições. A gente aqui não tem perseguição, né? No Brasil tem perseguição? Esse camarada aqui, eu estou falando de um cara que, quando ele ia pregar, apedrejavam ele. Renatinho, não é igual aqui não, irmão. Tu entra numa comunidade, se for comando vermelho, eles estão com louvor tocando, tu começa a pregar para ele e bota o fuzil no chão. Se tu for para outra, for milícia, tudo crente desviado. Tu prega também, aceita Jesus, quando não é crente, aceita Jesus, quer voltar para a igreja. Tem perseguição aqui? Mas no tempo de Paulo tinha. No Oriente Médio tem. Mas sabe o que Paulo diz? Que ele tinha grande prazer, ele tinha regozijo no meio da perseguição.
Pergunta para mim, por quê, pastor? Porque é nas grandes perseguições que Deus se levanta e fala, pode passar que eu sou contigo. Pode seguir que eu sou contigo, Serginho. Não recua, não olha para trás. Às vezes a perseguição para alguns é uma pessoa na sala de aula que está implicando com ela. Às vezes a perseguição para outros é o dinheiro que não tem para cobrir a dívida que você tem. E o cara é aquele cara chato que vai te afrontar, te cobrar no teu portão. Um outro ponto aqui, na angústia. Que isso, pastor? Vai ter horas que você vai ter angústia, meu irmão. Ou tu tá achando que a vida é só um mar flat, aquele terral perfeito, o tubo que você sempre gosta. Tem horas que tem angústia. Que isso, pastor? Tem horas que tem angústia, tem horas que tem luta. Mas quando você está angustiado, o que sai da tua boca é aleluia e Deus é maravilhoso? Ou você começa a murmurar? Quando você está na angústia, você olha para Deus e fala, Senhor, Tu és comigo. Tu não vai me abandonar. Eu não estou sozinho. Tu és o dono da minha vida. Diga aleluia. Porque, irmão, eu não sei você. Eu sou tentado a entrar na angústia toda hora. Tem que resolver um problema. Se tu deixar, vira angústia. Tem que liderar. Se você não tiver cheio de Cristo na tua vida, a liderança se torna uma angústia. Gente, eu vou ter que ir lá de novo. Sabe o que Deus tem me ensinado? Participar dessa obra de Deus aqui é uma grande festa. Posso te ensinar uma coisa? Está liderando uma célula? Faça disso uma grande festa. Deus tem tocado em você para operar em alguma área? Está indo para o kit, servir no kit? As irmãs aí que a gente está precisando de gente no kit? Faça disso uma grande festa. Está numa nova área profissional da tua vida, seja ela qual for, ainda é servente, o peso, rapaz, mas é muita quantidade de saco que eu tenho que carregar. Faça disso uma grande festa. Por que tu acha que está escrito, sede fiel no pouco, que sobre o muito te... Às vezes o pouco é aquela célula, igual outro dia, minha última célula, eu falei, rapaz, eu acho que vai ficar eu e Jesus. Minha última célula. Porque a Rita veio cobrir alguém aqui. Não sei se foi na casa da Érica, não sei. A Rita veio cobrir alguém. O meu 01 estava em Tiradentes. O meu 02 foi para a região dos Lagos. Eu falei, acho que a célula hoje vai ser eu e Jesus. Eu falei, Senhor, se não vier ninguém, vai ser eu e o Senhor. Daí a pouco, chega um. Daí a pouco, eu falei, mocinho, tu não estava em Tiradentes? Eu falei, não, vou perder a célula não, vim antes. Daí a pouco, e a Vera. Eu já chego falando, vem cá, tá bem? Aí o outro que nunca vinha veio. Aí eu falei, rapaz, como valeu a pena eu não me angustiar? Como valeu a pena eu não me botar para baixo? Até porque, deixa eu te ensinar uma coisa, se não viesse ninguém, eu e Deus é o par perfeito. Para de ficar nessa, de que Deus só opera quando está cheio. Deus ama quando está cheio. Eu sou da opinião que eu tenho certeza, irmão, que Deus tem prazer que o céu fique cheio. Que a tua célula fique cheia. Mas quando tiver só você e mais 3, não fica triste não. Porque tudo que é pequeno, um dia, cresce. Posso ouvir um amém? Meu Deus, o horário estourou. Terceiro e último ponto. Quando eu sou fraco, sou forte. Porque aumenta a dependência de Deus. Vê se é 2 Coríntios 12, 7 e 8. É a primeira? Vou conferir.
Segunda, né? Mata primeiro. É segunda. Está escrito errado aí. Presta atenção. Quando sou fraco, sou forte. Porque aumenta a dependência de Deus. Você sabe qual é o problema de muita gente? Ela chega na igreja perdida. Isso. Ela chega na igreja fracassada, sem perspectiva e sem futuro. Aceita Jesus, Jesus muda a história dela. A igreja é o maior centro, talvez você não perceba isso, a igreja é o maior centro de treinamento do planeta. A pessoa vai recebendo capacitação, aí ela prospera, ela vai mudando de vida. Irmão, eu estou te falando porque eu vi como isso aconteceu desde a reforma protestante em Wittenberg, na Alemanha. A Alemanha era um dos países mais miseráveis da Europa. Quando a Bíblia entrou, o cristianismo entrou, a reforma protestante entrou, os maridos, os homens, as mulheres se converteram, a Alemanha se tornou a potência que é por causa da Bíblia. Então não é diferente aqui. Presta atenção. Mas tem algumas pessoas, eu digo que são bem poucas, que quando ela muda de vida, que quando ela prospera, que quando ela cresce, ela começa a confiar na força do braço dela. Ela começa a achar que é a capacidade dela, é a expertise dela, é o dinheiro dela. E aí começa a seguir um caminho que eu chamo de caminho de morte. Irmãos, eu não sou contra você ser capacitado. Eu não sou contra a você ser o melhor da sua empresa, o melhor da sua turma. Até porque, por crente cheio do Espírito Santo, isso é cotidiano, isso é rotina, diga amém. Você tem o Espírito Santo, você vai se destacar. Você tem o Espírito Santo, você vai saber lidar com as dificuldades. Você tem o Espírito Santo, você não vai ser aquela pessoa que responde de maneira errada. Você tem o Espírito Santo, você vai se destacar dos demais. Eu posso ouvir um amém? Mas tem gente que depois que cresce, que prospera, parece que ele fica ensoberbecido. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7 diz assim: para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de que não me exaltasse. E por causa disso, 3 vezes pediu ao Senhor que se afastasse de mim. Irmãos, você tem que se habituar com Deus que pega pessoas que você não pegaria. Você tem que se habituar com Deus que recruta uma mulher que você não recrutaria. Você tem que se acostumar com Deus que vai aonde ninguém vai, que faz o que ninguém faz, porque Deus é Deus que pega pessoas que às vezes todo mundo olha para ela e fala: esse aí é impossível de mudar. Pastor, por que você está falando isso? Para que você reconheça da onde Ele te tirou, para que você não esqueça o que Ele fez na tua vida, para que você seja como o apóstolo Paulo. Sabe o que o homem Paulo, quanto mais grandeza ele via, quanto mais sinais e prodígios Deus fazia, mais ele declarava que era Cristo, que ele não era nada. Primeira coisa que o apóstolo Paulo diz: eu sou o menor dos apóstolos. Passa de lado aí. Irmão, sabe quem foi Paulo? Sabe como Deus usava Paulo? Sabe os sinais e prodígios que Paulo fazia? E sabe o que Paulo fala? Eu sou o menor dos apóstolos.
Eu não vou falar aqui, não vai dar confusão. Sabe a segunda coisa que ele diz? Presta atenção. Depois que ele está mais maduro, ele diz, no final da sua vida, que ele é o pior dos pecadores. Um camarada que gente ressuscitou com ele. Um camarada que escreveu as epístolas paulinas, te ensinando sobre a graça. Um camarada que teve um encontro com Jesus no caminho para Damasco, está lá no livro de Atos. Matador de crentes. Um dia Jesus se manifesta para ele cai do cavalo, vai para a casa de Cornélio, já recebe Jesus, já muda de história. Um homem que viveu uma experiência com Deus, que ninguém, posso ousar te dizer, pouquíssimas, ninguém viveu. Ele olha para tudo isso e fala: eu sou o menor, eu sou o mais pecador, eu sou aquele que vi coisas que ninguém nunca viu, mas eu reconheço que eu sou o menor. Sabe o que ele está dizendo? Que Cristo era o grande, que Cristo era tudo na vida dele. Sabe o que ele estava dizendo? Que sem Jesus ele não podia nada. Fala para o teu irmão: sem Jesus você não pode nada. Mas de repente você ainda está pensando assim: mas eu sou aquele que não tem como Deus usar. De repente algum dia passou pela tua cabeça: no meu caso não dá para Deus me usar. Ah, não dá não? Deus usou Davi, sim ou não? Deus usou Jacó, sim ou não? Enganador, mentiroso, enrolava os outros. Deus usou Jacó, sim ou não? Deus usa pessoas que você nunca imaginou, porque o poder dele se aperfeiçoa é na nossa fraqueza. É quando achamos que não tem mais jeito. É quando todo mundo diz: aquela ali não vai mudar de vida. Irmãos, a glória para Deus é muito maior quando você reconhece que Ele é Deus. Quando você olha para você e fala: eu não tinha condição de fazer isso, mas Deus me trouxe até aqui. Eu nunca imaginei que um dia eu ia pregar numa igreja desse tamanho, diante de um povo tão selecionado e abençoado como você. Saia daqui hoje com essa certeza. Vamos preparar os elementos. É Deus que faz, meu irmão.